E aí pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Everton Pereira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros, tá? Quais livros de hidráulica eu utilizo, quais livros de hidráulica eu recomendo, não só de hidráulica, né? Mas que eu recomendo sobretudo para vocês que perguntaram sobre sugestões de livros, tá? Já peço desculpa pela improvisação do vídeo, mas na verdade o que acontece é que eu mudei de estado, mudei de cidade, e muita coisa mudou e realmente ainda não deu para estruturar 100%. E na verdade também é o primeiro livro que eu faço sobre essa questão, o primeiro vídeo, né, que eu faço sobre a indicação de livros. Mas beleza, vamos lá, o que importa é o conteúdo, né? Muitos de vocês perguntaram, me solicitaram sugestões de livros sobre hidráulica. Então eu resolvi aqui fazer uma lista com 7 livros que eu mais utilizo, né? E que são importantes, foram importantes na minha formação e são importantes até hoje na execução do meu ofício. Então vamos lá. O primeiro livro que eu recomendo para vocês é esse livro aí de Manual de Hidráulica Básica, da extinta empresa Racine. Essa empresa ela foi comprada, não me lembro por qual agora, tá? Por qual dessas grandes aí, não sei se é Rexroth, Parker, eu não me lembro. Mas não importa. Esse livro, ele é um livro antigo, tá? Esse livro aqui ele é de 87. De 87, essa versão. Eu creio que vocês não vão encontrar esse livro com facilidade. Está desfocando um pouco aí, mas creio que vai ajustar aos poucos. Esse livro, ele é de 87 e talvez vocês encontrem ele em sites como Estante Virtual e tal. Mas esse livro, ele é bastante interessante no que diz respeito ao próprio nome diz, ao que o próprio nome diz, que é hidráulica básica. Então, o objetivo dele é realmente trazer os conceitos básicos da hidráulica. E por que eu gosto muito desse livro? Primeiro que foi o livro que eu aprendi mesmo hidráulica, ok? É um livro que eu aprendi sobre os componentes hidráulicos e tal. Então, é o primeiro livro técnico sobre hidráulica, digamos, que eu utilizei na minha vida. Mas ele é um livro, embora antigo, ele traz os conceitos de uma forma muito clara. E a razão disso é que esse livro ele foi feito para profissionais da área da época, então ele tem uma abordagem prática muito grande. Então, para quem realmente precisa de ver os conceitos de uma forma mais rápida e não tão aprofundados, esse livro ele é muito interessante. Pesa contra ele, naturalmente, pela idade, algumas informações que hoje são desatualizadas com relação a normas e tal. Mas ele tem muita informação e essas figuras aqui que eu gosto muito para aprender hidráulica. Hoje em dia a gente tem fotos dos componentes e tal, a gente vê na internet aí com certa tranquilidade, né? Mas esse tipo de ilustração, mostrando os componentes e tal, eu particularmente acho muito interessante e muito didático. Eu digo que, embora seja um livro de hidráulica básica, quem é capaz de conhecer, digamos que tudo que está escrito aqui, mas se vira muito bem na área industrial, tá? Realmente, embora sejam informações mais simples, elas são muito completas e, como eu disse, de uma abordagem muito prática. Como eu disse, ele é um livro que está desatualizado, né? Então nós vamos ver figuras como essa aqui, ó. São válvulas, por exemplo, de regulador de pressão e tal, que, né, como exemplo, mas regulador de vazão, né, desculpa, e elas têm essa forma já antiga, né? Não se fabrica mais válvulas desse tamanho, né? Vou aproximar aqui para vocês verem. As válvulas de hoje já não têm essa construção antiga, mas ela serve de referência, né, para que vocês aprendam. A gente vê aqui o componente e a descrição, né, da simbologia dele. Então, é um livro muito bom. Quem puder adquirir, eu recomendo, que vale muito a pena. Lembrando que o foco dele é realmente te dar os primeiros conceitos, os primeiros passos na hidráulica e, evidentemente, que te preparando para livros com a profundidade um pouco maior. Beleza? Então, temos esse primeiro aqui, que é o Manual de Hidráulica Básica. Vamos para o próximo. O próximo aqui é o Automação Hidráulica, Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos, do engenheiro aqui Arivelto Bustamante Fialho. Esse livro também é muito bom. A característica dele aqui é que ele já aprofunda mais na questão de projetos, ok? Então, se você precisa realmente, ou se você deseja conhecer um pouco mais a questão da parte de projetos, de cálculos, esse livro aqui ele vai te ajudar demais. Esse livro, se vocês lerem o da Racine, vocês vão ver que ele pega muita referência desse livro da Racine aqui. Essa parte mesmo que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é quase idêntica ao que está, né, no livro de Manual Básico, Manual de Hidráulica Básica.
Então, ele realmente é um livro interessante para quem deseja aprofundar nos detalhes aqui de cálculos e projetos. E quando eu falo projeto, é que nesse livro, a diferença para o outro, é que o autor, ele utiliza alguns detalhes que são mais realmente voltados para o projeto real. Por exemplo, perda de carga, tem no outro livro também de hidráulica básica, mas aqui ele aprofunda mais, para que você se aproxime o máximo possível, né, do projeto na realidade. Então, esse livro aqui ele tem esse viés mais técnico acadêmico e que vai ajudar muito também para quem está querendo dar um passo além aí na questão do conhecimento de hidráulica. Ele também trata, passando aqui rapidamente, tá? Só para vocês terem a noção do livro, ele trata aqui também nesse livro um capítulo, ele dedica um capítulo exclusivamente para a parte de eletrohidráulica. Então eu sugiro para quem queira conhecer um pouquinho de eletrohidráulica que também tenha acesso a esse livro. Embora, né, a parte que ele trata aí de eletrohidráulica, ela é bem, digamos que ela é um pouco mais superficial, não dá para tratar tudo, né, que também no livro, nós temos aqui no capítulo 11, mas para quem não tem conhecimento nenhum de elétrica, pode ser que seja um pouquinho difícil no início. Não estou dizendo que o livro seja ruim, né? Muito pelo contrário, apenas estou dizendo que a parte que ele dedica à elétrica aqui, embora seja um capítulo apenas, é simples, é só para dar noções, como o próprio nome diz, mas pode ser que quem não tem conhecimento nenhum de elétrica tenha um pouquinho de dificuldade no início, mas depois também supera de forma, né, muito fácil e também de forma muito rápida. Então, esse livro aqui é da parte de automação hidráulica, como o próprio nome diz. Okay? Eu tenho um outro livro aqui sobre hidráulica, mas já é um livro em inglês, tá? Que é do Peter Horner, que é Controle Hidráulico Industrial, né, numa tradução livre aí. Esse livro aqui, ele é um livro bom. Tá? Esse livro, não que os outros não sejam, né, mas esse livro aqui, ele realmente tem uma parte de ilustração e didática muito boa também. Então, para quem, o problema dele, né, vamos dizer assim, é que está em inglês, mas ele tem uma didática muito boa, uma didática fantástica, com muitas figuras, com muita ilustração. Então, dá para a gente compreender bem os conceitos de hidráulica com este livro. E ele parte desde da questão básica da hidráulica, pressão, força, área, essas coisas, né, dos conceitos hidráulicos, bem como ele aprofunda na questão dos componentes. Tá? Vocês podem ver na passagem dos livros aí, traz questões técnicas de bombas, motores, de pistão, curvas. Então vocês vão ver muitos gráficos ao longo desse livro. Tá? Ele traz muitas questões também de projeto, muito bom. Então eu recomendo também para quem queira, né? Esse, como está em inglês também, evidentemente é um livro vendido em dólar, né? Então a gente tem essa questão cambial aí que dificulta um pouco, mas se trata de um livro muito bom. Esse livro aqui é para quem realmente quer dar um passo além na questão da aplicação da hidráulica industrial. Então, ele tem muitos ábacos, enfim, é um livro muito bom. E ele vai tratar lá para o final do livro, tá? Olha a complexidade desse circuito que ele mostra aqui. Vou até virar para vocês aqui. Então, já trata de um circuito com bastantes componentes, aí, válvulas 6 vias, ou seja, ele realmente aprofunda nos temas aqui, tá? Que, né, vale a pena você ter lido pelo menos um daqueles 2 livros que eu mostrei antes, para que você consiga, né, saber o inglês, para que você consiga acompanhar de uma forma mais aproveitável esse livro, né? E aí também ele começa a trazer questões ele vai trazer em alguns momentos desse livro questões de problemas, como resolver também e tal. E ele trata, aqui, né, a parte de encontrando falhas em sistemas hidráulicos, é uma leitura muito interessante. Ele faz aqui uma união entre pneumática e hidráulica muito interessante, né? Seria uma espécie de circuito híbrido. E aí ele vai ensinar alguns esquemas, aí, vamos dizer assim, de contador de passos, né? Vamos chamar assim, pneumáticos, a serem empregados nos sistemas hidráulicos. Muito interessante. E tem uma parte também bem aprofundada aqui sobre a questão de controle eletrohidráulico, sobretudo na questão de PLC. Então, ele vai tratar sobre PLC, sistemas binários, linguagem ladder. Muito interessante essa parte aqui, onde ele faz uma comparação, né, do sistema binário
né, a sua representação aí no LEDER, por exemplo, né? E depois ele mostra o componente, no caso pneumático, que se refere a esse componente LEDER aqui. Então, normal aberto, normal fechado. Então, tem umas coisas muito interessantes, ou melhor, normal fechado, né? Normal aberto. Então, tem muitas questões interessantes aqui para quem deseja um conhecimento mais aprofundado de hidráulica. Beleza? Bom, isso aqui foram apenas 3 livros de hidráulica. Depois eu faço um outro livro, um outro vídeo mostrando alguns livros sobre pneumática e também livros sobre resolução de problemas hidráulicos, né? O Hydraulic Troubleshooting. Se desculpe o inglês aí, mas que são livros que vão tratar mais como solucionar problemas na hidráulica. Esse vídeo aqui, então, mostrei para vocês 3 livros, basicamente de projetos, né, e noções de hidráulica. Lembrando que eu fiz uma espécie de ranking, né, sendo que o mais fácil, de mais fácil absorção e muito bom, mas muito bom, é esse manual de hidráulica básica. Depois a gente passa para esse de automação hidráulica para quem deseja conhecer mais de projetos, mesmo a parte de cálculo. E aí a gente pega esse livro do Peter Horner aqui, que embora trabalhe o que os 2 anteriores trabalhou, tem a questão de ser em inglês e aprofunda ainda mais do que os outros 2. Beleza? Então, pessoal, se vocês têm sugestões, críticas, qualquer coisa aí, deixa nos comentários que a gente continua nessa aí, beleza? Muito obrigado. Se gostou, por favor, curta, compartilhe. E aí, vamos que vamos. Até mais.